Clube Penguin é um jogo que marcou uma geração de pessoas e até hoje nos enche de nostalgia. O jogo foi fundado por Lance Pribe, cofundado por Lane Merrifield e Dave Crisco em 2005, e comprado posteriormente pela Disney em 2007. O jogo alcançou milhões de jogadores do mundo inteiro, e infelizmente teve seu fim em 2017. Porém, a comunidade de pinguins não aceitou esse fim, e criou os CPPS, os famosos servidores piratas de Clube Penguin. Essas recriações trouxeram um novo reinício, apesar de algumas polêmicas existentes. Mas uma delas acabou se destacando por conta de suas artes, roupas e conteúdos diversos, além de uma história bem complexa e complicada. Em 2023, 5 amigos decidiram fundar o Penguin Dimension, que mais tarde se tornaria um dos principais CPPS para falantes da língua portuguesa, o Clube Penguin Dimensions. E hoje, eu vou contar a história, ou um pouquinho dela, para não dar muitas respostas de mistérios, de como esse mundo se originou e ajudar a ter uma noção da lore desse jogo. E se você não me conhece, muito prazer, sou o Mensageiro, mas meus amigos me chamam de Migs. Fui um dos criadores desse jogo e mesmo saindo do projeto quis fazer esse vídeo para ajudar a comunidade. Então aproveita para pegar uma pizza ou um cachorro quente que senta que lá vem a história! Ok, antes de tudo, essa história vai seguir uma ordem cronológica dos acontecimentos que eu sei e vão até o começo do ano de 2025, pois acontece de uma forma sequencial, mas nada garante que houve histórias que aconteceram antes, se é que você me entende. Esses capítulos são parte de um documento real que existe para relatar toda a história do jogo, mas está disponível para alguns membros da equipe apenas. Portanto, o vídeo vai ficar separado em alguns capítulos para facilitar o entendimento. Se você ficou com alguma dúvida, manda nos comentários que eu vou responder elas, se eu puder e se eu souber. Tudo começa no Clube Penguin original. Quando tudo estava chegando ao fim e todos iriam desaparecer de vez, Guido, o nosso protagonista da história do Clube Penguin Dimensions, que é um guia turístico interdimensional, volta depois de muito tempo para salvar os seus amigos pinguins. E nisso ele reúne Rory, o pinguim consultor, e Gary, o pinguim cientista, para construir um portal para uma nova dimensão capaz de salvar todo mundo. Porém, eles não sabiam qual dimensão seria segura para habitar e precisavam realizar algumas tentativas. Com os testes, eles chamaram algumas cobaias para participar de uma missão para encontrar alguma dimensão que fosse compatível para essa nova sociedade. E é aí que entra a grande explicação de como cada dimensão funciona nesse universo, que é pelo nível de matéria escura, que seria um elemento dimensional no qual demonstra mais poder em uma dimensão e, consequentemente, mais problemática para seres comuns, como se fosse um tipo de radiação existente no universo. Existem 11 níveis, sendo o mais baixo equivalente a 0%. A gente usa a matemática, fazer o que, né? Aquele que não é influenciado de forma nenhuma por poderes descomunais, como no caso do mundo humano, até o mais alto, o que seria equivalente a 100%, que seria como se fosse um limbo eterno de escuridão, onde apenas um ser consegue viver nele, e o nome desse ser. Em uma das primeiras tentativas, foi chamado um pinguim de confiança para desbravar uma dimensão com 60% de nível de matéria escura, sendo um teste para ver o quanto seria possível de desbravar um mundo como esse, nessa quantidade de radiação. O pinguim era um cientista amador, que se voluntariou para conhecer essa dimensão, mas não sabia que neste nível as coisas aconteciam de um certo modo diferente. O que seria isso? Em 60% de matéria escura, essa dimensão não possuía uma lógica temporal, e normalmente lá tinham seres estranhos, como se fossem pinguins mesmo, só que diferentes. Assim, o pinguim foi retirado lá depois de 1 minuto, mas depois que eles retiraram esse pinguim de lá, parecia ter se passado anos e anos. E o nome do pinguim. E depois de muito tempo, o portal foi estabilizado para uma dimensão com 30% de nível de matéria escura, que seria equivalente a uns 10% a mais do que a dimensão original. Então encontraram uma voluntária que acharam na redação para fazer o teste, e sim, ela se voluntariou por conta própria. E tinha dado tudo certo. O nome dessa voluntária é Andy, a primeira a pisar na nova dimensão e que mais tarde se tornaria a estagiária da redação. Com o sucesso, os pinguins começam a ser transferidos para o novo mundo, junto com todo mundo que estava no jogo original. Por mais que fosse uma dimensão diferente, era tudo muito bem-vindo, tudo muito bonito, e agora todos poderiam viver em paz e harmonia.
Depois de se estabelecerem na nova dimensão, foi necessário criar uma política para que haja controle, ordem do uso e manutenção dos portais, além dos acessos às dimensões. Para isso, Guido decidiu reunir mais 9 pinguins e realizar a construção de um conselho para que pudesse ser decidido as regras e até onde os estudos das dimensões poderiam ocorrer. E esse conselho seria chamado de Conselho Dimensional dos Pinguins Interdimensionais, mais conhecido popularmente como CDPI. Atualmente a CDPI tem 12 membros, sendo que os 2 mais recentes foram adicionados posteriormente com os acontecimentos da ilha. E eu não vou falar quem são todos os membros, obviamente, mas saibam que cada um deles tem uma função diferente, que está atrelada totalmente com a sua especialidade. Se fôssemos organizar uma hierarquia, a CDPI estaria acima da EPF, como se fosse uma espécie de governo da ilha. Ah, uma dica para você reconhecer os membros do conselho: vê o plano de fundo do pinguim chamado CDPI. Ele apareceu do nada uma vez na ilha e de vez em quando ele volta, principalmente em algumas festas. A comunidade apelidou ele de Raul, ele só fala em código Morse ou outros códigos, onde mostra mais facilmente no plano de fundo quem seriam os pinguins participantes do conselho. Se ele é um dos membros também, esse mistério fica na conta de vocês. Depois da formação da CDPI com todos os pinguins transportados, a ilha começou a retornar com as festas, que nos levariam ao começo direto do nosso jogo, que na época era chamado de Penguin Dimension. A primeira festa foi a festa do 1º de abril, aproveitando que a ilha já foi descoberta daquela forma com maluquices dimensionais. E assim, posteriormente, seguiria para a abertura da festa dos Puffles, que aconteceria logo no mês seguinte. Com a chegada de mais novos pinguins, a tia Arctic decidiu reabrir o jornal para trazer notícias e um novo conteúdo para a ilha. Ela decidiu reunir um grupo de redatoras, para que pudessem trazer mais novidades, piadas e diversão para todos os leitores. A velha também decidiu contratar a Indy como estagiária da redação, para ajudar em tarefas mais simples, apesar de que muitas vezes ela acabava se atrapalhando nas próprias coisas. E assim, os pinguins puderam reviver seus momentos felizes, agora na companhia dos seus bichinhos de estimação preferidos, e com muitos amigos na ilha. Mas sem saber que por conta de 10% a mais de matéria escura, coisas ruins poderiam acontecer. Ah, e nessa festa foi quando o Pega Puffle remasterizado foi anunciado, mas até agora ele não foi lançado, então... feliz aniversário de 2 anos de anúncio! Agora sim, vamos seguir a linha temporal do jogo, desde abril de 2023 até janeiro de 2025, que foi onde eu acabei saindo da equipe, ninguém mais mudou nada no documento, a história tá uma bagunça e eu não sei mais o que acontece. Enfim, Bruni, se você estiver ouvindo isso, pelo amor de Deus, completa o documento, obrigado. Enfim. Com o fim da festa do 1º de abril, Guido utilizou de seu relógio para consertar e voltar à ilha normalmente ao que os pinguins conheciam. Mas infelizmente não iriam ver o céu azul tão cedo de novo. E isso acontece por conta do nível de matéria escura da dimensão. E do lado comercial fica um pouquinho mais fácil de reconhecer que é o CPD, né? Porém, algo de estranho começa a ocorrer durante a festa, e nem mesmo a CDPI podia prever esse problema. Os pinguins se transformaram em Puffles azuis e vermelhos por conta de instabilidades temporais, onde tiveram pequenos problemas para retornar aos seus corpos penosos com o tempo. Essas instabilidades aconteceram de repente, mas parece que o Raul, o nosso pinguim branco, sabia de onde elas vinham. Porém, como ele falava em código Morse, não conseguiu se comunicar direito com os membros. E as instabilidades foram arrumadas pelo Guido, e depois de alguns dias a festa dos Puffles foi encerrada. Após muito alvoroço, o jornal continuou a produzir suas novas matérias, e Gary se aproveitou disso para recrutar um novo estagiário, a fim de que ele pudesse ajudar em suas novas invenções e principalmente nos estudos dimensionais. Foi um momento muito importante para que Ettore pudesse se candidatar e explorar as invenções de Gary, já que tinha muito interesse em assuntos dimensionais, o que posteriormente se tornaria o grande estagiário do próprio cientista, e seria efetivado depois, mas isso seria bem mais pra frente. Com isso, Raul começa a aparecer mais ativamente na ilha, e é visto por muitos jogadores neste período. Por mais que parecesse estranho ao se comunicar por códigos, os pinguins começaram a tentar conversar e interagir com ele. Por mais que, na maioria das vezes, ele acabava falando boa viagem em Morse e fugia para que outros não ouvissem. Neste meio tempo, o clima da ilha começa a esquentar. A nevasca do dojo, que estava soterrado pela neve, acabou se dissipando, e o Sensei pôde abrir novamente as portas para novos aspirantes a ninjas. Ao mesmo tempo, uma cabana destruída foi encontrada no topo de uma colina, mas ninguém saberia quem seria o responsável por tudo isso. Com a nova onda calorosa no ar,
a festa do Desafio Ninja começa, trazendo o Desafio Ninja do Fogo novamente para todos os pinguins aproveitarem mais uma vez a arte das chamas. Ao mesmo tempo, a CDPI descobre que há um invasor na ilha, um humano que foi descoberto e escondido na base do conselho, e precisaria ser expulso para sua dimensão novamente. Com os recentes acontecimentos, o conselho decide se reunir com os organizadores de eventos para utilizar um navio alugado pelo Rookie, e detalhe, ele não é um membro da CDPI, para que pudessem resolver os problemas sem que haja interferência externa. Neste tempo, Ettore começa a ganhar maior destaque e logo mais se tornaria um grande protagonista de uma devastadora história daquele mesmo ano. Os pinguins, junto de Guido, partiriam então para uma viagem de férias divertidas, enquanto isso a CDPI faria seu trabalho nas sombras. E aí, tá gostando do vídeo? Tá conseguindo entender bem? Pois lembra que se você teve alguma dúvida, manda lá nos comentários para que eu possa responder e te ajudar. Ah, mas antes disso, se inscreve aqui no canal, deixa aquele like nesse vídeo porque deu um belo de um trabalho e aproveita para compartilhar isso com um amigo também que precisa entender a nossa história. Pedindo para se inscrever caso eu venha postar alguma coisa mais pra frente. Mas isso tá no planejamento, mas vai que, né? Agora eu juro que não interrompo mais, beleza? Vamos continuar? E agora pro vídeo. Durante as festas da Music Jam, Guido, que estava de férias junto com os pinguins no navio, pediu para que Gary guardasse seu relógio no local mais seguro de toda a ilha, o Gelo, um armazém super secreto da EPF onde grande parte dos artefatos mágicos e outros componentes ligados a vilões, dimensões, invenções e outros ões são guardados nesse cofre de segurança máxima. Neste meio tempo, Herbert, o da dimensão original, pois nessa que estamos ele não existe, tenta invadir o local de forma totalmente sem querer, pois ele foi teleportado de um portal da dimensão original até o gelo, e durante sua fuga acaba pegando o relógio e o larga em algum lugar da ilha por não ter nenhuma utilidade, apenas levando algumas coisas que o interessavam. Após os alarmes, a EPF descobre a invasão e a aparição do urso polar novamente na ilha. Ettore lidera a missão com Gary e fica responsável por recuperar a relíquia. Com o encontro do relógio de Guido, Ettore vê o poder em suas mãos e é guiado pela voz de Scorn, o rei dos dragões, para que abra um portal para a dimensão do Penguin Dimension. O dragão rei, utilizando seus poderes, então consegue seduzir o estagiário, e assim entra na ilha para fazer o seu reinado de terror. E toda essa história está documentada de forma metafórica, lá no trailer da festa medieval de 2023. O relógio felizmente retorna ao gelo, e a EPF anuncia a ameaça de outro ser dimensional na ilha. Guido retorna de suas férias, e junto com a ajuda de Gary, localizam Garyana, uma bruxa poderosa de outra dimensão que já venceu o Dragão Rei por lá. E assim juntam forças para derrotá-lo. Com as habilidades dos pinguins medievais e a força tática da EPF, Scorn foi banido para uma penitenciária temporal da CDPI, e a ilha fica em paz por um tempo. Ettore, jurando que o problema não iria acontecer novamente, implora a Guido para que possa utilizar a relíquia mais uma vez. Porém este não permite, justamente pela falta de responsabilidade e cuidado que teve. Ettore então fica 100% full pistola, e acha que o Guido não tem tanto conhecimento dimensional quanto ele, e faz um plano maluco para que possa demonstrar a todos o quão incrível ele era. E agora entramos em uma parte que nunca foi explicada direito, e não sei quando vão acabar explicando oficialmente, mas aqui fica mais fácil de você entender. Existem 7 relíquias dimensionais, que permitem o uso de poderes intergalácticos para que possam controlar o universo. Cada uma delas tem o nome de um planeta do sistema solar, sendo objetos indestrutíveis que contêm poder extremo, e estão relacionadas diretamente à influência de matéria escura. Quais são elas? Isso vai ficar para uma próxima explicação, porque atualmente vocês só viram 2 delas. Ah, olha só. E então é isso que se torna o plano de Ettore. Ele tem um plano para conseguir a relíquia de Saturno que estava presa em outra dimensão. O conselho acha isso bem pai e perigoso, então declina o pedido de forma unânime. Mas como nosso queridíssimo rapaz é teimoso, ele tenta mesmo assim. Nesse período, o humano invasor que estava escondido é encontrado, e você consegue ver toda a história do que ele conseguiu ver sobre o conselho pelo Penguin Preview da Summer Win. Ah, e detalhe, o cara que interpreta ele sou eu. Ah, que homem bonito, fala dele. Durante alguns dias, o Ettore começa a criar alguns rituais e summona Box Cypher, uma caixa poderosíssima que é capaz de controlar qualquer ser vivo com um simples desejo, dando poderes psíquicos e a capacidade de controlar mentalmente o usuário. Todo esse poder está presente em sua gravatinha nada suspeita.
E no final, a caixa dá um golpe do baú, afinal ela é uma caixa, no próprio estagiário e o controla, fazendo com que altere toda a dimensão conforme quisesse. E de um dia pro outro, tudo começa a ficar muito maluco, e sem nenhum planejamento de festas, começa a maior festa que esse jogo já teve, a memorável Summer Win. A Summer Win começou sem nenhum planejamento e os membros da CDPI deram alerta vermelho para a proteção da ilha. Box Cypher estava controlando Ettore, causando diversos problemas gerais na dimensão, juntamente com uma grande confusão gigantesca, envolvendo o controle mental de outros personagens. Guido era o único que poderia controlar a situação atual, então o protagonista decidiu organizar a CDPI e pegar alguns objetos da dimensão para que pudessem contornar a situação atual, preparando um portal junto com Gary para que pudessem combater o inimigo desconhecido. Tudo isso foi retratado no próprio evento da Summer Win, onde eu vou deixar passando aqui um pouco de fundo dos eventos e os puzzles que ela tinha. Dando uma resumida, foram 7 missões divididas em alguns dias, que iam sendo lançados conforme o tempo, bem inspirado na Festa do Apagão. A primeira você tinha que coletar os robôs de testes que foram espalhados pela ilha, para coletar algumas peças dentro deles. A segunda seria uma coleta de itens da DOT, para criar uma roupa especial, justamente para entrar na dimensão das caixas, que durante a festa teve um aumento significativo de matéria escura, então ela ficou bem corrompida. A terceira você ajudava o cara do foguete para conseguir mais combustível, a fim de continuar procurando Box Cypher na ilha, já que a CDPI não sabia exatamente quem era o vilão. A quarta missão era para ajudar Rookie, que foi transformado em um robô, e com alguns itens mágicos poderia retornar a sua pele penosa. A quinta, você ajudava Sunny, um personagem original do jogo, a instalar dispositivos de monitoramento e ganhava acesso ao laboratório secreto, onde estava sendo construído o portal. A sexta, você ajudava a TP a tirar os itens fantasmagóricos que apareceram no Hotel Puffle, e a sétima era uma boss battle contra o Box Cypher, que, meu Deus, olha o ápice do cinema! Olha essa batalha contra essa caixa, ai meu Deus, yeah! Uma coisa interessante é que também houve a aparição do Sinistro na ilha, um personagem criado por um artista que foi pouco utilizado até então, mas ele é bastante importante para a história. Após a batalha contra o Box Cypher, a caixa desiste de controlar o Ettore e deixa você entrar na sua mansão por um tempinho. Ele aproveita e te deixa fazer uma pergunta, e literalmente só uma pergunta, de 3 possíveis, em que todas encerram a missão e libertam a ilha das mãos da caixa ambulante. Mas ele promete que ainda estará de olho em todos nós e queria voltar algum dia. Após isso, Ettore volta ao QG e passa um tempo de recuperação. E os pinguins começam as festas de fim de ano, com muitos fogos de artifício no ar e um Natal divertido. Porém, como sempre, havia alguma coisa por vir. Depois do final do ano e das grandes celebrações, inclusive tem um vídeo de premiação no estilo do Oscar. Ficou bem show esse vídeo, vai lá ver, vai. Começou o grande baile da Noite Estrelada, uma festa que demorou quase um ano para ser finalizada. Essa festa foi tematizada para a DOT, mas Andy participou também para fazer uma inveja no estilo pinguim, junto com outros personagens para festejar o grande luar. Durante esse tempo, voltado em histórias à parte, principalmente ditas pelo jornal, Rookie encontra algumas penugens diferentes que não parecia ser do Herbert especificamente. E o clima do verão começa a chegar, sendo uma nova oportunidade para uma festa com o Capitão Rockhopper, que estaria voltando para a ilha, junto com seu ajudante Bombadil. Porém, o navio volta apenas com o Pinguim Azul, que explica que o seu chefe pirata havia sido sequestrado misteriosamente enquanto estavam em sua ilha natal. Começa então a cabotagem do Rockhopper, tematizada pelo mistério do sequestro do Pinguim Pirata. Os marujos puderam explorar 4 ilhas diferentes em busca do capitão que estava perdido em algum lugar, podendo descobrir os mesmos pelos brancos misteriosos encontrados pelo Rookie em algumas ilhas. Após um mês de exploração, eles encontraram o capitão na ilha Rockhopper, derrotaram alguns caranguejos e puderam retornar à ilha original, onde todos conseguiram descansar após uma longa e bela jornada. Após o descanso do capitão, ele aproveita para contar a todos sobre o que teria acontecido. E toda essa história está disponível no canal do YouTube do jogo, uma animação original muito braba feita pelos nossos artistas que, meu Deus, se você não viu isso, vai ver lá depois porque ela é muito incrível! Mas dando um resumo, o capitão foi sequestrado por esse bicho peludo aí na tela, que seria como se fosse um Herbert dessa dimensão.
O nome dele não foi revelado, então eu não vou contar qual que é, tá bom? Mas com o tempo vocês vão descobrir quem que ele é de verdade. Com o retorno do capitão em terra firme, os pinguins astronômicos puderam ver nos céus algo roxo se aproximando. E na verdade era um enorme meteoro que estava chegando com uma grande colisão na ilha diretamente do Forte Nevado. Este meteoro, a princípio, quando caiu, não parecia ter nenhum problema aparente, já que ele trouxe alguns ovos de Páscoa bem da data de celebração. Porém, eles não contavam que o próprio meteoro continha uma grande radiação dimensional, vulgo matéria escura, e ocasionaria uma grande catástrofe cinematográfica durante o aniversário da ilha. E nesse momento também a gente colocou uma música do Luan Santana na sala do meteoro para dar uma zoada, foi muito bom, né? A festa de aniversário foi o lugar de uma variedade de temas dimensionais cinemáticos, misturados com um caos dimensional impregnado na ilha. Sinistro foi chamado junto com o Guido para resolver os problemas e corrigir a ilha para o estado natural. Mas com algumas coisas obtidas na temática festa de Hollywood de aniversário, além do que ele conseguiu roubar no gelo na época da festa medieval, Herbert faria uma literal Estrela da Morte para dar um fim na ilha de vez. Acontece. Esses caras não têm um minuto de paz, fazer o quê? Assim, a EPF se organiza novamente para que pudessem chamar alguns Jedi a fim de iniciar uma jornada além das estrelas para derrotar o Urso das Trevas. Com o sabre de luz e o poder da força sobre todos os pinguins, inicia-se a festa Star Wars, uma luta nas galáxias para impedir os planos de destruição feitos por Darth Herbert. O urso no evento confirma que não teve nenhum envolvimento com o sequestro do Rock Hopper e só queria o seu amigo Crustáceo de volta. Com o fim da festa, nuvens de chuvas começam a aparecer na ilha e um tal de agente B começa a descrever alguns relatórios sobre a chegada de uma enorme precipitação. Esse agente teria seu nome revelado na festa apenas pro ar, sendo um dos grandes futuros personagens principais da EPF e de outras organizações da ilha. Enquanto as nuvens de chuva se aproximavam e uma grande catástrofe chuvosa estaria chegando, algumas mudanças foram feitas na ilha, como a normalização da dimensão das caixas depois da Summer Wind, e por lá se formaria a Central dos Portais. O shopping, que o Ettore patrocinou, começa a ser construído apesar das grandes polêmicas, e por fim a grande tempestade começa. Assim a Festa da Água chega e o Desafio Ninja da Água é lançado oficialmente. Nessa festa também foi quando a animação do Rock Hopper foi lançada, e junto com todo o lucro do shopping do Ettore começa uma nova festa com um grande futuro promissor. Mas infelizmente o subterrâneo da ilha foi destruído pelo Klutzy, o caranguejo amigo de Herbert, que foi finalmente encontrado. Inaugurado o grande parque de diversões com muitos prêmios e atrações especiais, a festa setembrina começa. Rookie e Andy participam para deixar a festa mais divertida. Depois de muitas celebrações, os pinguins começam a preparar uma festa de Halloween normal dessa vez. Pelo menos era nisso que eles pensavam. Durante a setembrina, Box Cypher marca sua aparição de repente em algumas salas, cumprindo o que disse da última vez de estar sempre nos observando. A Penguin Band até então estava fazendo alguns shows no parque, quando sofrem um acidente ao atropelar um gnomo rumo ao Plaza. Assim, os 4 garotos e mais um passageiro, que no caso é o Lip, um dos artistas do jogo, são levados para a Zona Fantasma, um lugar onde as almas e fantasmas ficam retidos para não intervirem no mundo dos vivos. Porém, Box Cypher faz um acordo com Skip, um mensageiro fantasma muito conhecido, e que estava preso por lá, para que possa ter liberdade a fim de fazer todos os habitantes dessa zona fantasmagórica serem libertos, enquanto 5 ficavam presos por lá permanentemente. Assim, os fantasmas tomam conta da ilha e dominam tudo, começando mais uma vez um Halloween nada normal. Garibaldi retorna, se comunicando com o seu parente Gary para que pudessem pedir ajuda dos pinguins para ativar a máquina de fantasmas, a fim de que eles possam entrar na Zona Fantasma e solucionar o que estava acontecendo. Com isso, Skip convence os pinguins para ajudarem o velho, enquanto tramava um plano perambulando pelo Hotel Puffle, descobrindo algumas engenhocas para montar uma máquina de sugar energia vital. Ele pega toda essa energia dos 5 sequestrados mais Garibaldi e evolui para o nível ômega dos fantasmas. Porém a CDPI dá um jeito e junto com o esforço de todos os pinguins, o mensageiro fantasma é derrotado, e sendo banido para a mesma cela penitenciária temporal da CDPI onde Scorn foi preso. Após isso, os pinguins aproveitam o final de mais um ano desastroso, com o Natal das 11,
E Rory planeja reutilizar os destroços do subterrâneo para reconstruir a piscina e a caldeira, de uma forma totalmente mais nova. E é por aqui que encerramos a nossa história. Por enquanto, é isso. Essa foi a história de quase 2 anos que eu participei deste projeto. Depois do final do ano, houve a festa apenas pro ar, mas como eu não participei da história e não estava mais ativo, decidi não colocar no roteiro. Porque, pelo que eu vi por cima, mudou muita coisa do planejamento original. Mas, e agora? O que estaria por vir? Até onde essa história vai se desenrolar? Eu sei, tem muita coisa ainda pela frente, com certeza, e muitos mistérios ainda para desvendar. Assim, vou deixar neste capítulo final como uma parte de esclarecimentos, e vou colocar algumas perguntinhas na cabeça de vocês para refletirem um pouquinho mais, e estarem mais abertos sobre o que está por vir. Bom, vamos começar do começo então. A catástrofe sobre o fim da dimensão antiga seria como se a realidade só não existisse mais, ou seja, o fim do Clube Penguin original. Qualquer menção a isso deve ser tratado mais como essa referência do jogo ter acabado e agora termos um novo lugar para morar, mesmo que a equipe tenha vindo de outro CPPS. Mas e se, como eu falei anteriormente, tivéssemos uma história antes de tudo isso, que explicasse a verdadeira origem do Clube Penguin? Como seria? O Sinistro é um personagem feito por um artista chamado Benado. Ele fez a lore inteira dele e deixou pra gente registrado. O personagem apareceu bem pouquinho até agora, mas ele é bem importante. Os enigmas que o Benado fez são totalmente vinculados à história, mas pro Sinistro mesmo, não à história do jogo. Porém, já pensaram que ele pode ter mais vínculo com as dimensões e o surgimento da história do que vocês pensam? O Guido é o personagem principal desse jogo, e ele deve ser retratado dessa forma. Seus poderes estão totalmente atrelados ao seu relógio, que ele conseguiu em uma outra dimensão. A princípio ele é bonzinho, mas como vocês sabem, ele é o líder da CDPI. E para isso ele precisa manter uma ordem na ilha, mesmo que seja de uma forma muito radical. Então fica na sua interpretação de como tratar ele. Por que eu digo isso? Bom, talvez futuramente vocês vão precisar escolher algum lado, quem sabe. Era para ter tido um Penguin Preview da Apenas Pro Ar, explicando sobre a matéria escura, sobre quem era o Bidoca e como a CDPI controlava a ilha. Mas como eu saí da equipe, acabou não rolando. Eu ia interpretar um cientista na vida real, que nem eu fiz na Summerwin. Mas aí vem a pergunta, por que tem tanto humano atrelado no jogo se eles nunca apareceram na ilha? O personagem misterioso que aparece no vídeo do Rock Hopper vai ser bem importante para a história ainda. Tratem ele como um Herbert, só que bem mais sério. Quem criou esse personagem foi a Wukaf, outra artista do nosso jogo, então ela é quem vai trazer mais características ao longo do tempo. E além disso, vários enigmas também, porque a galera é bem empenhada. Agora, o porquê que ele vai ser tão importante? Talvez vá acontecer algo na ilha que vai impactar todo mundo? Como vocês perceberam, muitos artistas acabam criando personagens para o jogo. Só que tem um personagem no futuro que vai ser mega importante para o desenvolvimento da história. Agora, por que ele vai ser tão impactante assim? Será que tem a ver com a CDPI? Bom, melhor perguntar pro Raul, né? Afinal ele sabe prever o futuro. Se você conseguir falar com ele. Eu acho que eu consegui colocar muita dúvida na cabeça de vocês, né? Espero que eu possa ter ajudado com o futuro, porque ele vai ser brilhante, e eu tenho certeza que vocês vão se divertir muito. Infelizmente eu não vou estar mais na equipe para dizer isso, mas fica tranquilo, que a staff sabe o que tá fazendo. Acredito que depois de 4 anos e meio cuidando de comunidades de CPPS, seja minha hora de descansar e continuar meus projetos pessoais, mas claro, eu pretendo voltar para a comunidade algum dia, principalmente para ajudar vocês. E como um membro comum. Afinal, eu quero desvendar o resto desse jogo com vocês. Ia ser muito divertido. Eu agradeço de coração por você ter assistido até aqui e por continuar acreditando nos servidores feitos por fãs de Clube Penguin. A magia presente e a imaginação não podem acabar, pois estão presentes em cada um de nós e vão continuar fluindo para sempre. Que venha muito mais histórias e muitos anos de CPD. Se divirtam muito em todos os momentos que vão vir. Muito obrigado novamente e nos vemos numa próxima. Pinguinando!